da sua família de maneira muito especial. Deus abençoe os obreiros desta casa, que sempre me recebem com muito carinho, com muito amor, com muito respeito. A todos vocês, o meu obrigado. Se não estou enganado, coopero com os irmãos desde 2016. E a primeira vez que vim aqui, o pastor José nem estava aqui no dia. Cheguei no Congresso de Varões e os irmãos acho que comentaram com ele ficou curioso e acabou me convidando novamente. E desde então tenho cooperado com os irmãos nos congressos de adolescentes, através da nossa família. Deus abençoe também o nosso plano, sempre nos convida para estar aqui com os varões. No ano passado eu estive aqui, o pastor José me deu um espaço e nós meditamos aqui algumas quarta-feiras sobre a mensagem da cruz. Então, a minha palavra de gratidão ao Senhor, pastor José, muito obrigado de todo o meu coração, tá bom? Que as bênçãos do Senhor continuem sobre o Senhor e que venham mais 9 anos de crescimento, prosperidade e amadurecimento espiritual para a glória de Deus. Eu quero agradecer a Deus, estou acompanhando da minha maior de todas as inspirações, da minha noiva, e é bom tê-la aqui essa noite. Aos demais irmãos, Rude, Deus te abençoe. Está fazendo falta aqui, viu? Chegou atrasado, né? Está sem uniforme, mas é assim mesmo, é acolherinho. E Deus em Cristo continue abençoando esta igreja, que este ano seja um ano extraordinário na vida de todos vocês, para a glória de Deus. Meus irmãos, é um prazer estar aqui essa noite e me é conferida uma honra muito grande. O pastor José Aparecido disse, eu queria te dar folga, mas houve um imprevisto e tem como você nos ajudar. E com muito prazer viemos, com alegria chegamos e até que nos ajudou o Senhor. Quantos ainda estão desejosos para ouvir uma palavra da parte de Deus? Diga amém. Amém. Você vai ter paciência para me ouvir? Eu vou lutar para ser bem rápido, tá bom? Para não enfadar e cansar os irmãos. Quando os trouxeram uma Bíblia Sagrada, poderiam dizer amém? Amém. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Glória a Deus, aleluia. Localize, por favor, versículo de número 12. Temos um recurso aqui nas telas. Glória a Deus. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 12. Aqueles que encontraram um sinal poderiam dizer, está escrito. Está escrito. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que as saibais e estejam confirmados na verdade já no presente convosco. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar
este meu tabernáculo, como o Senhor Jesus Cristo já me revelou, mas procurarei diligentemente que em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembranças destas coisas. Vamos ler mais uma vez, a partir do versículo 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que as saibais, estejais confirmados na verdade já no presente convosco. E tenho por justo, enquanto estiver neste meu tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como o Senhor Jesus Cristo já me revelou, mas procurarei diligentemente que em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembranças destas coisas. Quantos podem dizer graças a Deus? Graças a Deus. É de conhecimento de todos nós que o apóstolo Pedro foi o mais proeminente dos discípulos de Jesus durante o seu ministério. Pedro teve um grande impacto na história e no início da igreja primitiva. Os 12 primeiros capítulos do livro de Atos são dedicados ao seu ministério e ao desenvolvimento da igreja no Oriente, aonde Pedro é o principal personagem. Paulo, escrevendo as cartas aos Coríntios e também à igreja na Galácia, Paulo faz citações falando sobre este personagem, o apóstolo Pedro. No Novo Testamento, nós temos duas cartas escritas por este apóstolo que era um dos mais íntimos de Jesus. A carta que antecede esta segunda carta, Pedro, ele a escreveu destinada às 5 províncias romanas da Ásia Menor. Atualmente, a Ásia Menor é, geograficamente falando, onde está a Turquia. Na primeira carta que Pedro escreve para estas 5 províncias, aonde tinham grupos de crentes, pequenas comunidades cristãs, quando ele escreve a primeira carta, o seu intuito era confortar e encorajar os crentes a suportarem os ataques externos que a igreja, naquela época e naquele momento, estavam sofrendo. A igreja, quando Pedro escreve a primeira carta, estava sofrendo por causa da intensa perseguição que estava prevalecendo naquelas 5 províncias. Logo, Pedro também na primeira carta prepara os crentes para tempos difíceis que ainda sobreviriam contra eles. Pedro usa na primeira carta a figura do sofrimento de Jesus Cristo como pedra fundamental da sua argumentação para animar os crentes. De igual modo, ele também aconselha os crentes a sofrerem não como transgressores da lei, mas ele pede que aqueles crentes sofram como pessoas fiéis ao Senhor, não abrindo mão da causa do Evangelho. Aproximadamente 3 anos mais tarde, Pedro escreve a carta que está diante de nós. Esta segunda carta, ela é diferente, ela possui um conteúdo diferenciado da primeira carta, porque na primeira carta, como vos disse, Pedro ele procura orientar a igreja, animar e encorajar os crentes
diante de desafios e perigos externos que vinham do lado de fora contra a igreja. Nesta segunda carta, o intuito de Pedro é advertir os crentes contra os ataques internos. Agora, 3 anos mais tarde, a igreja não estava mais sendo atacada somente pelo lado de fora. A igreja, nesse momento em que Pedro escreve esta carta, estava sendo atacada pelo lado de dentro, porque é assim que o nosso inimigo, ele trabalha. Ele vai usar todas as ferramentas externas para atacar a igreja de Jesus Cristo, para atacar a nossa casa, a nossa família, o seu casamento, os seus filhos. Todavia, quando Satanás observa que estas armas estão sendo vencidas pela fidelidade dos crentes ao seu Deus, ele substitui a sua estratégia. Então, ao invés de somente atacar pelo lado de dentro, ele semeia o joio no meio do trigo para começar a atacar a igreja pelo lado de dentro. Pedro, observando esta realidade, ele escreve mais uma carta para orientar aquela igreja. Ele estava advertindo a igreja contra os falsos ensinadores e também estava advertindo a igreja com relação à sua conivência, com a sua complacência com as heresias, com os ensinamentos contrários ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Na segunda carta de Pedro, nós vamos encontrar o apóstolo falando sobre o dever de mantermos aquilo que não é negociável na nossa vida. Nesta carta, Pedro também vai falar sobre o crescimento e o amadurecimento na fé. Pedro também aborda nessa carta a rejeição de tudo aquilo que distorce a verdade. É diante desta realidade histórica que a igreja estava passando que nesta carta nós vamos encontrar conselhos e orientações espirituais da parte de Deus para a precaução da nossa vida, tanto física, material, psicológica, emocional e principalmente espiritual. É bem verdade, meus irmãos, que nós estamos dando entrada, estamos dando início a mais um ano de nossas vidas. Hoje é uma data especial, onde este ministério está concretizando mais um ano de sua história. Muitas lágrimas, orações, intercessões, muitas batalhas, muitas feridas foram vencidas, suportadas e superadas até aqui. Mas bem da verdade é, meus irmãos, que a nossa vida, ela não para. O nosso inimigo, ele também não nos dá folga. Há quem diga que Jesus nos entrega uma cruz, porque a nossa carne não tira nenhum dia de folga. O ano de 2018 não trará para nós nenhum tipo de novidade. A sua vida vai continuar com a mesma sintonia, no sentido de você vai ter provas, aflições, dificuldades, perdas, mas diante destas realidades você terá o livramento, a restauração, a providência, o milagre. Deus, ele vai continuar trabalhando. Assim é a vida do crente. Diz Provérbio que a luz do justo vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até ser dia perfeito. Paulo, escrevendo a segunda carta, no capítulo 3, ele diz que a vida do crente é de glória em glória. Em Romanos ele diz de fé em fé. Assim é a nossa vida. Será um ano de guerras, de batalhas travadas. E por mais que nós queiramos e desejamos o bem, não fugiremos das crises e nem das aflições. Portanto, precisamos estar mais do que nunca
preparados. O relógio não para. A vida de Jesus se aproxima e todos os seus propósitos estão sendo concretizados. A W. Tozer chegou a dizer que a história da humanidade é o desenvolvimento dos propósitos de Deus. Logo, quando eu olho para a carta de Pedro, eu começo a observar que Deus ele quer nos munir de armas espirituais para enfrentar tudo aquilo que está por vir. É bem verdade que nós vivemos no meio de uma geração que está adulterando a linguagem do Evangelho, tentando fazer com que o Evangelho seja algo fofo, agradável, algo mais aceitável. Há quem diga que nós somos príncipes e princesas de Deus. Na verdade, esta linguagem é uma linguagem equivocada. Quando nós falamos de príncipe, isso está totalmente ligado ao Antigo Testamento, onde o povo vivia debaixo de uma monarquia, onde havia reis e havia reinados. Quando você olha para o Novo Testamento, a Bíblia não nos chama de nada que seja fofo, luxuoso ou aceitável. No Novo Testamento, quando o reino de Deus entra em ação, nós temos um rei, mas este rei ainda não tem príncipes e princesas. Na verdade, ele tem súditos, tem servos, tem pessoas que devem ser sal, devem ser luz, astros deste mundo impiedoso. No Novo Testamento, a Bíblia não nos chama de príncipes e nem de princesas. A Bíblia nos chama de servos, de discípulos, de sal, de luz, de ovelhas. E haja visto que Paulo usa algumas metáforas. Paulo diz que a nossa vida é como a de um atleta que tem uma vida disciplinada para ganhar o prêmio no final de todas as coisas. Paulo nos chama de agricultores e de edificadores. Mas o que mais me chama a atenção é Paulo escrevendo a carta aos Efésios, e no final do capítulo 6 ele poderia dizer que nós somos o doce de coco, o mel dessa terra. Mas Paulo olha para a igreja, olha para o cenário espiritual e diz para nós, meus irmãos, depois de dizer todas estas coisas, eu vos digo, portanto, tomai sobre vós toda a armadura de Deus. Quem usa armadura não é príncipe, príncipe está em palácio. Logo, Paulo está dizendo que a igreja está envolvida em uma grande batalha, em uma grande guerra. Para quem acha que é príncipe e princesa, eu tenho uma má notícia para te dar. Coroa é só lá em cima. Aqui embaixo, Paulo diz, você vai usar o capacete da salvação. Aqui embaixo, ninguém vai usar um cetro de autoridade. Paulo diz, tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele não está dizendo que nós vamos nos vestir como gala ou como uma festa social. Paulo diz, é bom vocês tomarem sobre vós a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade e o sapato do evangelho da paz. Se você não sabe, meu irmão, esta noite, depois desses 9 anos lutando, eu vim essa noite para anunciar ao Ministério de Jardinélia, ao pastor José Aparecido, os obreiros, irmãos, irmãs, pais e mães de família e as crianças e os jovens. Depois de 9 anos lutando, a palavra de Deus vem me garantir esta noite, vocês vão continuar lutando. A guerra não parou. Não é o tempo de ficar sentado regaladamente. As coisas estão acontecendo. O diabo está com a sua fúria destruindo a tudo e a todos, pois a próprio Pedro diz na sua primeira epístola que nós devemos ser sóbrios e vigiar, porque o nosso adversário, o diabo, ele anda ao nosso derredor. Ele poderia ter falado como uma serpente, ele poderia ter falado como um gato, como um tigre, mas não. Pedro diz, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Ele está falando que o nosso adversário tem força, que o nosso adversário tem rapidez, ele tem velocidade, que ele sabe se esconder. Mas quando olho para esta segunda epístola, para esta segunda carta, eu vejo Deus usando a
vida do apóstolo Pedro para colocar armaduras espirituais sobre a vida da igreja. E depois de 9 anos pelejando, a palavra de Deus para vocês esta noite é esta: eu dei armaduras no começo, vou dar armaduras hoje e vou continuar dando armaduras até o toque da última trombeta. Essa noite eu vim da parte de Deus anunciar a esta casa que é noite de sermos revestidos com as armas que Deus tem para revestir a tua vida, para revestir a tua casa, para revestir o teu casamento, para revestir os teus filhos. Depois de 9 anos lutando, o céu vai abrir daqui a pouco e Deus vai despejar sobre nós as suas armas espirituais. E quem está comigo até aqui, diga glória. Quando eu olho para a primeira epístola, observe a primeira arma espiritual que Deus ele despeja sobre o nosso entendimento. No capítulo de número 1 e versículo de número 13, Pedro já tinha discorrido alguns assuntos, e no versículo 12 ele diz: pelo que eu não deixarei de exortar vocês sempre acerca destas coisas, ainda que vocês já saibam, ainda que vocês já tenham confirmação na verdade, eu vou sempre falar sobre estas coisas. E no versículo 13 está a primeira arma de Deus para o nosso entendimento. Pedro diz: e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, que despertai-vos com admoestações. Observe que Pedro ele fala e usa a linguagem: enquanto eu estiver neste tabernáculo, preciso despertar vocês através de correções, através de conselhos. Quando Pedro diz que está ainda neste tabernáculo, ele está falando do seu corpo, ele está falando da sua vida física. No versículo seguinte, ele mesmo diz que em breve ele iria morrer, porque o próprio Senhor Jesus já havia revelado a Pedro que ele iria para a eternidade, ele iria perder a sua vida. Mas é no versículo 13, quando Pedro diz: e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Aleluia! A primeira arma de Deus para a sua igreja, para nós ao longo deste ano, é o seu despertar. Se tem uma coisa que Deus nunca vai deixar acontecer com a sua igreja, é deixar a sua igreja dormindo, é deixar a sua igreja sem estar em alerta, desatenta, sem prestar atenção. Deus nunca vai deixar a sua igreja dormir. Deus nunca vai deixar a sua igreja desatenta no mundo em que nós vivemos. A primeira arma de Deus para nós é o despertar. Se você observar na Bíblia Sagrada, geralmente as pessoas que dormiram, elas refletiam o estado da sua alma e do seu relacionamento espiritual com Deus. Sansão, no livro de Juízes, a Bíblia diz que ele dormiu no colo de Dalila. Aquele sono foi o reflexo da sua alma, porque Sansão já estava mentindo e se prostituindo já fazia algum tempo. Quando ele deita e dorme no colo daquela moça, ele estava dizendo nas entrelinhas: espiritualmente eu também estou dormindo, porque quem dorme perde o temor, quem dorme não obedece a Deus, quem dorme acha que a mentira não tem problema, quem dorme não acha que a prostituição tem problema. A prostituição está acontecendo, a fofoca, a calúnia, a inveja, a ira, a luxúria, a ganância está envolvendo a vida dele, mas ele está dormindo. Sansão dormiu o sono da falta de vigilância. Quem não lembra de Jonas no capítulo de número 1? Jonas dormiu o sono da sua indiferença. Enquanto pessoas estavam lutando em si
com as almas. Jonas, ele dormiu o sono da indiferença. Tem pessoas que estão como Jonas. As pessoas aí fora estão morrendo. As almas estão indo para o inferno em uma velocidade descomunal. E ele está dormindo, não está fazendo nada espiritualmente. Quem não lembra da parábola de Mateus capítulo de número 25, o noivo estava para voltar, mas as 10 virgens dormiram, e 5 delas dormiram despreparadas. As 5 que não estavam preparadas dormiram o sono da falta de preparo, da falta de preparação. Por que não lembrar do jardim do Getsemane? Os discípulos dormiram e estavam revelando o estado da sua alma. Jesus disse: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi e voltou 3 vezes, e os discípulos não estavam acordados, não estavam intercedendo, não estavam orando por Jesus. Sabe que tipo de sono é esse? É o sono da insensibilidade. Tem alguém na prova, tem alguém na aflição, tem alguém angustiado e conta comigo, conta com você, mas quando ele conta, nós estamos dormindo. Não há jejum, não há oração, não há sensibilidade para o sofrimento alheio. Por que não lembrar de Atos 20, quando a Bíblia diz que o jovem foi para o culto e começou a dormir? Aquele sono é o da falta de atenção no culto. O pregador está pregando, o pastor está dirigindo, o levita está louvando, mas ele está em algum canto, em alguma janela, e está sendo vencido pelo sono. Se você percebeu, todos esses casos que a Bíblia cita revela a alma das pessoas, e geralmente esses tipos de sono não estão relacionados com situações boas. Sansão perdeu a visão, Jonas foi jogado dentro do mar e engolido por um peixe. As virgens que não se prepararam